Olá, uma boa noite para você. Eu adoro fazer programa de prestação de serviço. Sabe por quê? Porque vocês lotam a caixa de e-mail da gente. E é isso que é para você continuar fazendo. Porque nós vamos continuar falando no programa de hoje. E se você pedir em outros também, sobre a declaração de imposto de renda. A gente já lembrou você que a Receita Federal está disponibilizando no site o programa da declaração de 2012. E a gente tem mesmo que se preparar e tomar todo cuidado para não cair em erros que nos conduzam à tal da malha fina. E é isso que a gente vai continuar conversando, tirando todas as suas dúvidas com dois convidados nessa série que a gente está fazendo aqui no programa. Nós vamos estar conversando com a Juliana, que já esteve no programa de ontem, Juliana Fernandes, gerente operacional da MG Contécnica, e o Richard Domingos, diretor executivo da Confip Contabilidade. Você sabe que você pode participar do programa sempre, agora mais do que nunca, porque a gente vai responder as suas perguntas. Manda qualquer dúvida para o site que aparece aí no seu vídeo, o site da Record News, e a gente também responde a todas essas questões. Nesse site você encontra o programa anterior, que foi ao ar há 2 dias, onde você vai encontrar algumas das suas dúvidas já respondidas e tantos outros programas do Economia e Negócio que vale a pena conferir. E-mail cheio de perguntas, a gente já vai começar, mas eu queria, antes de mais nada, ontem a gente começou, anteontem, né? Com você também e hoje novamente. Com licença, tá, Richard? Ladies first, mulheres primeiros. A tua grande recomendação, se dissesse para alguém que está começando a assistir agora, não assistiu o programa anterior, qual é a tua maior recomendação do cuidado para a pessoa estar bem com a receita e, de repente, ainda ter algum resgate, restituição a receber? Buscar a cópia da última declaração, né, e acompanhar o processamento das declarações constantemente no site. Isso pode ser feito lá pela certificação digital, o ECPF, ou através de código de acesso. Né? Anteriormente, a Receita até mandava para o contribuinte uma cartinha informando o resultado do processamento da declaração. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, eles não fazem mais isso, então essa responsabilidade ficou para o próprio contribuinte. Essa é, eu diria a você, a grande dúvida, ou talvez até pior que dúvida, porque tem muita perplexidade por parte de vários telespectadores com a impossibilidade de fazer qualquer coisa, ou indo ou fazendo em papel. O que você diria? E que eu tenho desde a Maria, que se pede para não identificar o sobrenome, que não tem computador em casa, que não faz e que está mandando e-mail através da pessoa que ela trabalha na casa, ela é do Sul. A gente tem telespectadores do Nordeste que dizem, principalmente muita gente da área agrícola. Obviamente, você me fala, estão mandando? Estão assistindo televisão e pediram para alguém mandar e-mail. A gente tem de Fortaleza, tem de Recife, tem de Natal, de todas as capitais do Nordeste, principalmente o pessoal do setor rural. E aí, o que a gente fala para essa gente? É brasileiro e relaxa, não tem jeito? Geralmente, hoje é muito difícil, essa exclusão digital hoje no Brasil, é muito difícil você encontrar, né? Até porque a Receita extinguiu a declaração em formulário porque era mínima o número de declarações entregue em papel, e além de ser mais complexo, né? Para esses contribuintes que não têm, por exemplo, um computador, muitas faculdades, escolas que disponibilizam gratuitamente, às vezes localmente nas cidades, sindicatos rurais, né? Eles disponibilizam esse tipo de trabalho para os seus associados, para os cidadãos locais, né? Ou, em muitas hipóteses, é necessário um profissional mesmo, um contador, um advogado, que tenha conhecimento em legislação de imposto de renda para fazer uma declaração mais complexa, né? No caso de atividade rural, tem que ser feito um acompanhamento mais próximo, né? Porque você tem que apurar o ganho da atividade rural. Então, praticamente, você tem que fazer a escrituração contábil dessa atividade durante o ano, né? Para você fazer a entrega nesse momento. Então, a recomendação é essa: procure essas associações, faculdades, sindicatos, que eles vão conseguir ajudá-lo. Eu vou depois complementar uma questão que ele falou, mas eu acho que você está abordando o que Jeremias, de Catanduva, está colocando, e de uma forma um pouco
diferenciada. Outros telespectadores também estão colocando essa questão de uma movimentação de prefeituras, de escolas municipais, estaduais, disponibilizarem. Tem a NET, que é do interior do estado de São Paulo, que está dizendo que o filho já avisou que a escola do filho estará à disposição dos pais para a utilização elaboração do da declaração, para poder elaborar o imposto de renda. Quer dizer, isso é uma coisa que se deve estimular agora, a partir de agora, né, Juliana? Exatamente. Esse uso coletivo da disponibilidade digital. Abrir a tecnologia para todos, né? Às vezes a pessoa, por uma questão de distância, ou às vezes, né, a questão do rendimento mesmo, ainda não foi possível comprar um computador, né? Então, essas associações, ajudar a comunidade realmente, né, a fazer o seu papel, né? A gente falou da questão de procurar sindicatos. Na área rural, você já também tinha abordado no programa anterior, a proporcionalidade de ganho. Então, ou seja, o pequeno, microagricultor, esse nem precisa fazer a declaração, né? Porque ele estaria, qual é o valor mínimo exigido? É lucro acima de 117 mil, no exercício de 2011. Você tinha feito observação no programa anterior de que, mesmo quem não chegou no limite dos 23, né, para o contribuinte de ganho tributável, mas daqui a pouco eu vou sair uma contabilista de marca, de ganho tributável, mas que ele poderia até fazer a declaração, porque ele pode ter o imposto a restituir, né, ou pedir o imposto que ele já pagou, mesmo que o valor seja menor. Aplica-se também para a área rural? Geralmente, atividade rural, a fonte de pagamento é outra, né? Então, quer dizer, mercado. Ele não tem essa retenção. Isso funciona mais para assalariado, para sócios de empresa, pessoas que têm rendimento de aposentadoria, né? Então, quer dizer, esse público tem a retenção na fonte, né? Que não é o caso, muitas vezes, da atividade rural. Você tocou num outro ponto que também foram muitas as questões, que é a aposentadoria. Maria Eugênia, Alfredo, Edgar, vários e vários telespectadores, que eu não vou enumerar todos aqui, mas quase todos são relativos a questões de aposentadoria. Como declarar? Alguns. Se você puder dar uma regra geral, porque são muito específicos. Alguns são, o pessoal de Manaus também, o fato de ter mais de uma, de ter uma aposentadoria por idade e ter ainda o rendimento, como declarar as duas. Se declara aposentadoria integral, aposentadoria que recebe, tem do marido que já faleceu, mas recebe aposentadoria. Tem uma regra geral para aposentadoria? No caso, o INSS, né, assim como as demais empresas, vão estar liberando agora até o final de fevereiro o informe de rendimento desses benefícios. Caso o contribuinte não receba, através do número de benefício, lá no site da própria Previdência, você consegue tirar essas informações, né? E aí é informar realmente, né? Como se for tributável, um rendimento tributável, se for uma aposentadoria, de repente, por algum tipo de doença grave, aí no caso é um rendimento isento, mas o INSS já manda no informe já discriminado qual que é o tipo de tributação que incide sobre aquele rendimento. Uma questão, Fátima, o contribuinte acima de 65 anos, ele tem uma isenção, né, do imposto de renda. Então, tem que se observar também isso para informar correto, né, no quadro lá, rendimentos isentos, rendimentos tributáveis, fazer essa divisão, observar o limite mensal dessa isenção para que não incorra em erro. O que varia nesse limite? Porque você diz observar o limite, quer dizer, ele é proporcional à idade, ele é relativo a quê? No ano que a pessoa complete os 65 anos, ela tem que fazer esse cálculo proporcional. É muito provável que o INSS, nesse ano, informe tudo lá como um rendimento tributável e só a partir do próximo ano já informe lá no campo correto. Então, ficar atento e fazer essa proporcionalidade no caso, né? Agora, isso também é para uma fonte só. Se a pessoa tem mais de uma fonte, então uma fonte vai ser completamente tributável e a outra ela tem que observar essa divisão no caso. Perfeito. A gente vai para outro rápido intervalo, voltamos já já. Não deixa de mandar sua dúvida, sua pergunta para o endereço que aparece aí no seu vídeo. A gente vai responder a todas elas. Já voltamos.
De volta com a Economia e Negócio na nossa conversa com a Juliana Fernandes, gerente operacional da MG Com Técnica, e o Richard Domingues, diretor executivo da Confirm Contabilidade, tirando todas as suas dúvidas sobre imposto de renda. Vamos lá, algumas respostinhas bem rápidas. É engraçado porque essa pergunta também é comum a vários telespectadores sobre: é verdade que se eu entregar logo a minha declaração eu recebo a restituição mais rápido? Se entregar certo, e quanto mais cedo entregar, terá prioridade nos lotes de restituição de imposto de renda. Lembrando que a Receita também ela prevê também um atendimento preferencial para os idosos, né? Também ele entra na frente dos demais contribuintes. Eu vou fazer mais duas perguntas mais genéricas, depois vamos entrar num capítulo que você não pode sair daí e continuar observando, que é sobre imóveis, porque foi a verdadeira enxurrada de e-mails que a gente teve e dúvida hoje de tantos contribuintes. Mas antes, ela citou autônomo, e eu tenho aqui também um e-mail de Minas Gerais, manicure, outro de pessoas que têm pequenos negócios, nem como microempresa, são pessoas autônomas. Que cuidados e como se elas estão com um ganho superior a isso, devem tomar? O autônomo, ele é obrigado, quando ele percebe renda de pessoa física, ele está obrigado a pagar o carnê-leão. O que é o carnê-leão? O carnê-leão é uma guia de imposto que ele vai somar a quantidade de recebimentos que ele tiver dentro do mês e ele vai calcular o imposto de renda de acordo com a tabela progressiva mensalmente. Isso é uma questão obrigatória, né? Então, não é facultativo. Então, todo autônomo que recebe remuneração acima do limite de isenção da tabela progressiva está obrigado a calcular o carnê-leão e pagar. Então, esse é um dos primeiros cuidados que tem que se tomar. Quer dizer, não é agora que você tem que prestar essa atenção, é do mês a mês, né? Se você deixou de pagar o carnê-leão em janeiro, fevereiro, vai ter que recolher com um pagamento de multa e juros atualizado até o dia de hoje. Nesse caso, acho que vocês dois não podem falar, mas é melhor eu continuar sumido e não mostrar que eu existi, né? Eu posso brincar com essa história, mas o que ele vai fazer? Pagar? Se ele nunca pagou e está tendo esse alerta agora, levando um susto, carnê-leão eu precisava mesmo? Como tributaristas, né, como contadores, a gente sempre recomenda que faça sempre o certo, né? Não se corrige um erro com outro erro, né? O fato dele passar a declarar alguma coisa agora, alguma renda agora, isso não vai diminuir nem aumentar os riscos de fiscalização que ele vai ter da Receita Federal. Lembrando que a Receita Federal recebe informações hoje de todo tipo de instituições. Recebe dos bancos, por exemplo, a DIMOF, né, que é a Declaração de Movimentação Financeira, recebe dos cartórios, a DOI, de imobiliárias, a DIMOB, recebe do cartão de crédito, o Decred. Então, a Receita, essa pessoa ela pode até tentar se omitir. Mas ela tem muito jeito de chegar lá, A Receita Federal ela tem como controlar isso. Obviamente, um autônomo, uma manicure, né, um pedreiro, muitas vezes ele não tem uma renda assim tão relevante que vai chamar a atenção de uma Receita Federal, né, porque ela trabalha com prioridades, né? Mas a questão, se puder regularizar, regularize. Claro, até porque senão entra no problema que a Juliana falou, eu quero comprar alguma coisa, quero comprar meu primeiro carrinho, minha moto para trabalhar, para fazer mais serviço, não posso porque eu não tenho de onde tirar. Mas vamos entrar nessa questão exatamente de imóveis, porque uma das pessoas é Carla, do Rio de Janeiro. Ela diz que não tem a menor ideia como é que ela vai fazer, porque já tem um imóvel, o imóvel ela fez aquela coisa óbvia de você ir valorando ano a ano, mas que o preço do imóvel, principalmente, e é tão óbvio, ela diz, basta qualquer um da Receita abrir os jornais para ver que não é real o que está acontecendo no Rio. E está dando a ela um lucro imobiliário, porque ela vendeu o imóvel astronômico. E aí? Então, no caso, Fátima, a regra para o imposto de renda é que se declare o custo de aquisição desse imóvel, né? No decorrer dos anos, as reformas que ela for fazendo, né, as ampliações, benfeitorias, é importante que ela vá guardando essas notas e declarando isso no imposto de renda, né, num código próprio lá de benfeitorias, né? Uma vez que ela vai vender esse imóvel, hoje a gente vê, é muito comum, principalmente aqui em São Paulo, a expansão do metrô e a supervalorização de algumas regiões. Então, assim, acontece muito, o imóvel estava declarado lá por 200 mil, vendi por 400, então eu tenho um ganho em cima disso. Né? Que exatamente são os dois casos que estão sendo citados, mas você vai me responder logo depois de um pequeno intervalo, que é o do Luiz Felipe, perto do metrô Ipiranga, e é da Carla, do Rio de Janeiro, ambos falando, vamos vender o imóvel, vendemos o imóvel ano passado. Eu tenho que pagar, tenho que declarar este lucro astronômico e não real?
A resposta vem logo depois de um rápido intervalo. A gente já volta. De volta com Economia e Negócio da nossa prestação de serviços sobre imposto de renda. Juliana e Richard aqui conosco, que já são velhos conhecidos de vocês. Eu vou falar pouco para vocês responderem as perguntas. Juliana disse da questão de realmente ter valorização. Não tem jeito, quer dizer, nesta hora está irreal o mercado. Eu comprei por um valor real, estou vendendo por um irreal. Eu tenho que pagar sobre este lucro imobiliário? Depende. Depende. Existe uma série de regras na apuração do ganho imobiliário que você pode se beneficiar, por exemplo, e não pagar nada. Por exemplo, se for um único imóvel que for um valor inferior a R$440 mil dessa pessoa física. Ele vendeu vendeu por R$400 mil e obteve um ganho de R$300 mil. Ele não vai pagar nada de imposto. Porque é o único imóvel, até esse valor. Tá. Existe uma outra regra, que é a Lei do Bem, de 2005, a 11196, que permite que, ao você vender um imóvel residencial e comprar outro imóvel ou outros imóveis residenciais num prazo de 180 dias, aplicar todo o produto da venda vendi por 400 e comprei mais 10 imóveis, pessoas físicas, 10 imóveis residenciais por 400 mil, eu apliquei 100% da totalidade da venda, eu também fico isento do pagamento desse imposto. Essas regras, elas só podem ser aplicadas uma vez a cada 5 anos. Né? Mas o melhor... Ou seja, eu não posso fazer isso todo ano. Não. Mas se eu fizer isso agora, só daqui a 6 anos for fazer, eu posso usar novamente esse recurso, esse benefício. Né? E é importante, Fátima, frisar que o ganho de capital, ele tem que ser, a apuração do lucro imobiliário, ele tem que ser apurado no momento da venda. Então, agora você só vai fazer a declaração. O imposto deve ter sido pago no momento da venda, ou seja, no último dia útil do mês subsequente, quando foi efetuada a venda ou os seus recebimentos, que você pode receber parcelado e pagar o imposto também de forma parcelada. Neste momento, o contribuinte ele só vai apresentar a declaração mostrando como ele apurou o ganho de capital, né? Com as informações que a Juliana disse, se eu tive reforma, se eu tive, se eu ampliei, isso tudo. Existe um programa no próprio site da Receita Federal que faz essa conta automaticamente. A pessoa não precisa ficar preocupada, nossa, eu preciso contratar um contador. Não, ela precisa saber o que aconteceu nessa história. E o programa faz o cálculo certinho. Exatamente. É lindo isso, né? Ele não querer usar aquela plaquinha que a gente vê nos carros de contrate um advogado, contrate um dentista, não deixe de contratar um contador. Mas se puder, se você achar e ficar com alguma dúvida, vale a pena você contratar para não correr qualquer risco. Super obrigada à presença dos dois. Ambos estão comprometidos com você, com o telespectador, de continuar a responder as suas dúvidas, as suas inquietações. Portanto, não deixa de mandar para a gente essas questões que eles irão responder. E agora vamos todos convidar para participar deste grande programa de prestação de serviço o nosso querido Ricardo Camargo, da Associação Brasileira de Franchise. Ricardo, é com você. Olá, Fátima. Olá, amigos. Bem-vindos mais uma vez ao Espaço Franquia ABF. De volta ao Brasil, a ABF condensou e fez uma análise profunda de todos os pontos levados a efeito durante a NRF, importante Congresso de Varejo Internacional. Além de fazermos uma análise da economia americana para os empresários brasileiros, que muitos deles estão pensando novamente em investir nos Estados Unidos, também fizemos toda uma avaliação de todo o Congresso. E o que nos chamou a atenção foi a participação brasileira novamente. Então, nós tivemos mais de 1.500 representantes, o que nos leva à maior delegação com participação internacional neste Congresso. Esse Congresso tratou imediatamente também de fazer um equilíbrio, que o ano passado tivemos um destaque muito especial ao setor de tecnologia e este ano houve um balanço maior. Então, nós conseguimos trazer um balanço entre tecnologia, desenvolvimento e também o nível de pessoas. Como vocês sabem, o varejo americano hoje é responsável por 25% dos empregos gerados nos Estados Unidos e por 20% do PIB americano. Então, eles estão muito preocupados na criação de uma efetiva carreira no varejo, na consolidação das marcas, na redução de taxa de turnover e nesse equilíbrio perfeito entre todos os canais de venda. Então, hoje não se fala em outra coisa que não a integração entre o website, entre mobile e entre o ponto físico, a loja. E a loja deve ser ainda o principal fator de geração e motivação dos clientes. Então, a construção das marcas passa
por essa integração entre esses canais e, fundamentalmente, pelo desenvolvimento das equipes. Não adianta você ter evolução na tecnologia sem que essas pessoas estejam preparadas, estejam treinadas e saibam utilizar todos esses recursos técnicos em benefício de cada um dos consumidores. A ABF teve mais de 170 pessoas participando desse congresso e é uma forma também que a ABF leva as informações de ponta dentro do varejo mundial a todos os seus associados e, de maneira geral, a pessoas também que não são associadas à ABF, mas que têm interesse nessas informações, até para que possam traçar suas metas e suas diretrizes para o ano de 2012. Mais informações você pode obter diretamente no nosso site abf.com.br. Com você, Fátima. Obrigada a todos pela participação. A gente continua por aqui, você sabe, Encontro Marcado com Economia e Negócio toda segunda, quarta e sexta às 11 da noite na Record News. Mas a qualquer momento no r7.com. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.